Sejam bem-vindas ao Eufêmia Cast. Minha gente, é meu sonho. Essa não é a minha voz. Infelizmente, mas né, gata? Eu vou falar pra não ficar feio, Não. né? Sejam bem-vindas ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Ai, que saudades! Menina, a gente passou todo o perrengue, né, mulher? Foi. Pra vir com essa segunda temporada, especial verão aqui, o clima maravilhoso que a gente tá hoje, pra trazer aí uma temporada bem especial pra você. E eu sou Raíssa França, como vocês já sabem, né, Mel? É isso mesmo, eu vou já apresentar a nossa entrevistada de hoje. Mas antes, a gente precisa dar aquela valorizada nas nossas patrocinadoras. E apoiadoras que fazem o FêmeaCast acontecer, né? Quem são elas, Mel? Roda aí, Maciel, na tela, por favor. O Maciel foi Agora demitido. a gente tem que se acostumar. Marcel foi demitido. A nossa equipe cresceu, é Maciel, Tiago, Rebeca, Maria Luísa, agora Berg, olha. Olha, menina. Quem olhar vai pensar que a gente tá rica. Não, só entrou quem fazia Pix pra gente. É isso mesmo. Roda aí na tela as nossas patrocinadoras, por favor. Eu vou apresentar essa gata, eu ou tu? Tu, claro. Então tá. Vou apresentar, até porque sou só eu que tô com o script na mão mesmo, né? Eu tô sem, não sei nem quem é ela. Prestem atenção nessa responsa. Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas, ela é nada mais, nada menos do que mestre de cerimônias do governo de Alagoas e repórter esportiva em vários canais, e ela que vai contar essa história para vocês. Já teve passagens em diversos veículos de comunicação daqui do estado, que ela também vai contar. Segura aí com ansiedade, porque falando em ansiedade, eu estava falando com ela agora há pouco sobre isso. Também atuou em canais nacionais, como Esporte Interativo e Live FC. E simplesmente ela esteve recentemente, ficou nacionalmente conhecida. Eita, que como sucesso! a voz, a cerimonialista que estava lá fazendo as vezes, levando Alagoas para a posse do presidente Lula, aquela voz ali, que me emprestou inclusive a introdução do programa de hoje, Charlene Araújo. Seja bem-vinda, gata. Eu tô aqui até botando minha cervejinha. Obrigada, meninas. Menina, finalmente! Finalmente Parimos esse filho, né? É verdade. Fazia tempo que a gente tentava, mas eu fiquei chique depois de velha, porque incompatibilidade de agenda foi uma coisa que eu sempre quis dizer. Claro, com Entendeu? certeza. Então, Charlene, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, estreando a nossa temporada de verão, né? Primeiro episódio, olha que honra. Pois é, tá vendo? Começando essa temporada, então, da melhor forma possível. E assim, a agradeço, humildade né? é importante, Agradeço, né? Não, da melhor forma possível, porque nunca mais eu tinha visto vocês. Tá bom. E assim, porque independente do podcast, a amizade existe. E deu tempo de colocar algumas coisas em dias, então por isso da melhor forma, porque a gente tá aqui se encontrando mais uma vez, agradecendo pelo convite, porque isso já devia ter acontecido antes, né? Mas a incompatibilidade das agendas não permitiu. Olha quem tá chegando ali. Ninguém tá vendo, mas a gente tá vendo. Marina Ferro, maravilhosa. Olha, passou uma menina aqui e falou comigo assim, ô Marina. Eu disse, não sou a Marina, não. Oxi! Eu acho que ela veio até A pessoa não pode ver tie-dye que o quê? Não. Acha que é Marina. Marina. Amei essa apresentação. Não foi. Obrigada, Você achou o quê? gatona. Maravilhosa, né? Beijo, amor. Então, E já convida você a assistir o episódio com a Marina Ferro, né? que tá lá no nosso YouTube. E a comprar aqui também, gente. Se vocês comprarem e disserem que viram aqui, o que é que acontece? Sobe o nosso passe. Nada. Então, mas agradecendo, né, esse convite. E tô aqui pra gente poder bater aquele papo legal, né? Que bom. Vamos começar então pela posse? Como Sim. foi isso? Ficou nervosa? E um momento ficou tensa? histórico, Porque você né? é mestre de cerimônia há muito Sim. tempo, desde que eu era o quê? Menina. Além de tanto não, né? Por favor, não exagere. Mulher, tu acabou de chamar ela de velha. Ela me chamou de velha. De velha, Ela né? me chamou de velha. Não, mas a gente quer saber nesse momento histórico, né, para o nosso país. Fala então, aí. Essa posse, né, foi algo assim que vai me marcar pelo resto da vida, com certeza. Mas ela veio se desenhando, eu digo assim, ainda na campanha. Quando durante a campanha
que houve no ano passado, eu exerci uma função que eu não tinha feito ainda, né, como profissional, que eu fui locutora na campanha do então do candidato a governo Paulo Dantas, e aí Paulo apoiava Lula, Lula apoiava Paulo. Paulo apoiava Meline, Meline apoiava Raíssa. Paulo lá dentro, Paulo lá fora. Tudo isso. Sim. E aí, isso já veio se desenhando durante a campanha. Na verdade, na pré-campanha, quando o Lula fez uma caravana pelo país, teve um evento no Centro de Convenções e o Perereca e eu, né, que somos os mestres de cerimônia do governo, fomos convidados a apresentar o evento do presidente Lula no Centro de Convenções. Ali já houve um primeiro contato. Foi ali que eu tive contato com a equipe do presidente Lula, com as pessoas que iriam trabalhar na campanha. E naquele primeiro encontro, né, eles deixaram a gente muito à vontade. A gente tinha um roteiro para seguir, mas eles disseram, olha, vocês fiquem à vontade para inserir o que vocês quiserem, para sentir o que está acontecendo no dia e irem interagindo com as pessoas, enfim. E naquele dia, diante de todo aquele contexto, de querer uma mudança, enfim, eu acabei quebrando um protocolo na cerimônia. Antes de chamar a Janja, né, tinha um momento em que eu precisava chamar a Janja, e aí estava falando de esperança, de mudança, e eu aproveitei para contar um pouco da minha história ali, que eu também era uma pessoa que estava com aquela esperança da mudança, que eu vim da universidade pública, que minha mãe é servidora pública aposentada, que sofreu com a desvalorização do serviço público, ainda mais sendo aposentada, enfim. Então eu aproveitei aquele momento para fazer um desabafo. E depois que eu fiz o meu desabafo, eu disse, a gente está aqui na esperança, e tem essa mulher inspiradora, não sei o que, chamei a Janja, que era um momento em que a Janja vinha, falava algumas palavras e já cantava o jingle do Lula. Então aquilo ali marcou. Muitas pessoas depois vieram e disseram, me identifiquei com a sua história, eu me vi representado ali no que você falou. E nesse mesmo dia, né, a gente acabou chamando a atenção do presidente Lula. Porque durante as caravanas que ele fez para o país, o pessoal da equipe disse que ele nunca tinha falado o nome dos apresentadores. E naquele dia, em especial, quando ele foi começar o discurso dele, ele agradeceu a Charlene e ao Perereca. E tirou uma onda, né? Porque como é que um cara com uma voz dessa tem o nome de Perereca? Enfim, tem alguma coisa errada? E ele agradeceu a gente. E ao término do evento, a equipe dele parabenizou a gente pelo profissionalismo, porque eles gostaram muito, ficaram empolgados conosco, enfim. Foi uma coisa que marcou. Passou o tempo, veio a campanha eleitoral, o Lula veio para Maceió no segundo turno e, mais uma vez, encontrei o presidente. E dessa vez na caminhada de rua no centro da cidade. E mais uma vez eu consegui, de algum modo, chamar a atenção deles, porque eu estava muito à vontade, eu estava ali muito tranquila do que eu estava fazendo. E aí o Márcio Macedo, que hoje é ministro do Lula, ele disse, gostei muito do seu trabalho, gostei muito do trabalho de Perereca, vocês são demais. E aí na hora eu falei pra ele assim, na hora eu não pensei, eu disse, ó, minha agenda tá livre para o dia 1º de janeiro. Eita, ela se vendeu. Na hora eu falei isso. Ela faz o marketing dela. Exatamente, eu ela se vendeu. Exatamente. Você jogou na cara do ministro mesmo. Joguei, ele nem era ministro na época, né? Só coordenador de campanha, mas enfim, mas eu joguei, eu disse, minha agenda tá livre para o dia 1º. E passou, enfim. Veio o resultado das eleições, veio toda aquela história da transição. E aí, um belo dia, 2 semanas antes da posse, surgiu o convite oficial. Foi uma coisa assim muito instantânea, muito... Eu estava entrando no shopping com meus filhos, estava indo fazer uma troca de um presente, quando meu telefone tocou e era o Márcio Tavares, que hoje é secretário executivo do Ministério da Cultura, que era também um dos organizadores dos eventos de Lula. E ele me ligou, Charlene, tá com tempo que a gente não se fala, mas eu queria fazer um convite para você. Eu digo, fala aí. Ele fez, você topa ser a voz do presidente, que vai fazer a posse do presidente no dia 1º? Na mesma hora eu disse, topo. Não perguntei nem o que é que precisava, topo. Ele, pronto, então vamos fazer o seguinte, o pessoal do Festival do Futuro vai entrar em contato com você, o pessoal da produção, e aí já tá tudo certo. E surgiu o convite assim. E você assim no shopping? Eu sem entender nada. Parada, né? No meio da loja. Tá, tudo bem.
a voz ofegante, porque eu fiquei nervosa. Cadê aquela sua voz, tudo minha bem, filha? Exato. Aí eu, não, tudo bem, tá certo. Ele fez outra coisa, a gente viu aqui, a gente reviu o vídeo do evento que teve aí em Maceió, do Centro de Convenções, a Janja viu, gostou de você e aprovou, e a gente, a princípio, que é só uma mulher, e é você. Aí eu, tá bom, tá certo. E a lágrima caindo, e os meus filhos na minha frente, sem entender Quem nada. morreu? Porque eu tava atendendo o telefone, eu, não, tudo bem, e chorando e nervosa. E aí, quando eu terminei o telefonema, que o Márcio disse, o pessoal vai entrar em contato, depois a gente conversa, tchau, desligou, beleza. Na mesma hora eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. E os meus filhos, que foi, mãe? Por que você tá chorando? Eu digo, minha gente, eu vou fazer a posse do presidente Lula. Eles pararam assim também, ficaram tão assustados quanto eu. Eu tinha vontade de sair gritando no meio do shopping, mas, enfim, né, as circunstâncias não permitiam que eu fizesse isso, então eu segurei a onda. Mas aí a cabeça já foi a mil, aí eu disse, meu Deus, e a posse do Paulo? Porque já estava certo que eu ia fazer a posse do Paulo. Né? Aí eu, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Aí, na mesma hora, eu liguei, falei com a Luísa Barreiros, a secretária do Gabinete Civil, eu disse, Luísa, preciso falar com você urgentemente. Mas não pode ser por telefone, eu tenho que conversar pessoalmente com você. Ela fez, venha pro palácio. Aí eu disse, tá, eu tô no shopping resolvendo uma coisa, mas chego já aí. Pronto, corri pra resolver, troquei o presente às pressas e tô nervosa, fui pro palácio, conversei com Luísa, disse, Luísa, recebi o convite para fazer a posse do presidente Lula. E tô vindo aqui conversar com você para poder falar com o Paulo. Aí ela disse, e você aceitou, não aceitou? Eu disse, aceitei. Ela fez, porque se você não tivesse aceitado, eu ia bater em você. Aí eu disse, não, aceitei. Ela fez, e se Paulo não deixar? Aí eu disse, olha, gosto muito de Paulo, mas Lula é Lula. Então, eu já tô em Brasília. Pronto. Correto. Aí, o governador foi comunicado que eu iria fazer a posse do presidente. Enfim, a notícia correu como rastilho de pólvora no palácio, né? Porque, enfim, era um acontecimento. E eu fiquei 4 dias na expectativa. O telefone toca, o WhatsApp, cadê? Alguém vai entrar em contato comigo, porque eu fiquei com medo de flopar, né? Sim. Pô, diga aí, comunicou a todo mundo sabendo. Aí, nada é mentira. Então, olha, pegadinha! Não vai rolar, teve uma mudança. Então, rolou esse medo também. Mas, enfim, foi só a ansiedade, a expectativa, porque depois o pessoal entrou em contato, aí já foi a questão das passagens, hospedagem, tudo, enfim. E aí, no dia 29, eu cheguei em Brasília para poder já ter essa preparação para o dia 1º de janeiro. E aí, no dia 29 mesmo, eu já fui para o CCBB, que era onde estava acontecendo a transição de governo do presidente Lula. Tive contato com o pessoal que estava organizando a posse. Nesse dia foi bem curioso, porque numa sala eu estava com o pessoal do cerimonial e na sala ao lado era a Janja quem estava. E dessa vez eu não tive contato com Janja, nem com Lula, nem com ninguém, porque todo mundo estava dizendo, quando você chegar lá, abraça o presidente, fale recado, uma série de recados. Todo mundo achava que eu ia estar lá, né? Aqui, como eu estou sentada com vocês, junto com o presidente Lula, e a gente ia tomar uma cervejinha, claro. E estava tudo ok, com picanha, aqui. Inclusive. Né? Isso, não quibe. Aí pronto, não quibe. Mas não aconteceu porque, enfim, é uma transição de governo, vários outros eventos acontecendo em paralelo e dessa vez eu não tive. Porque no evento do Centro de Convenções eu tive contato com o Lula. Frente a frente, a gente se falou, eu abracei o Lula, enfim, abracei Janja. No dia da caminhada também tive essa oportunidade, mas no dia da posse e nos dias em que eu estive em Brasília não rolou esse contato por várias outras situações. Compromissos. Né? Compromissos, enfim. Mas assim, foi uma experiência fantástica. Né? Era isso que eu ia perguntar, o que é que isso rendeu para você em termos profissionais? Assim? Em termos profissionais, fez com que a minha carreira ela tomasse um outro rumo, porque as pessoas elas já passam a me enxergar de uma outra forma, né? Como mestre de cerimônias, como locutora, não apenas como jornalista, e assim, com possibilidades de pegar outras solenidades que não apareciam antes para mim, né? Que já apareceram, e também teve um outro viés também, que foram as minhas redes sociais, porque começou a pipocar gente que eu não tinha nem noção, que passou a me seguir, a acompanhar meu trabalho, a começar a se interessar pela Charlene Araújo. E foi algo bem interessante, porque eu fiz essa reflexão, eu disse, velho, o presidente ele passou pelo país inteiro. Ele viu profissionais, a equipe dele viu locutores de todo o país. E ele escolheu uma alagoana. E ele escolheu uma alagoana, uma pessoa da Alagoas, pequenininha, e eu tava lá. E aí,
o senador Renan Filho, hoje ministro, ele me fez uma homenagem nas redes sociais dele, porque eu trabalhei 8 anos com o Renan Filho, né? Então, desde a comunicação até o cerimonial, eu passei esse tempo todo com o Renan, e quando ele soube da minha indicação para fazer a posse, ele me fez uma homenagem que também bombou nas redes sociais, porque ele disse: mãe solo, negra, do candomblé, enfim, gostaria de salientar que esse título fui eu quem dei, né? Essa matéria aí, Renan, melhor. Porque o post do Renan foi copiado de Meline Lopes. Foi do meu áudio. Exatamente. Do áudio de Meline Lopes. E aí ele falou de toda essa representatividade, de toda essa coisa, e as pessoas, a partir da postagem dele, passaram a procurar quem eu era. Claro que eu já tinha um relativo número de seguidores, mas assim, era muito, muito restrito a Alagoas. E aí depois o meu nome já começou a rodar de forma nacional, né? O Eufêmia fez matéria comigo, veio matéria no UOL, veio matéria na Marie Claire, foi enfim, top. Saiu rodando e as pessoas hoje sabem que eu sou a voz da posse do presidente Lula. E como é que você fez para não chorar? Porque foi muito emocionante, né? E nem demonstrar, na voz o nervosismo de estar ali. Porque por mais que você seja uma mestre de cerimônias muito experiente, não dá pra não... Era muita emoção. E eu não vou mentir pra vocês que eu estava muito nervosa no dia. Eu estava com as minhas mãos muito geladas, eu tremia muito. E uma coisa que me ajudou foi exercício de respiração. E isso foi um outro profissional daqui de Maceió, meu amigo de caminhada no rádio, que foi o Cássio Kiss. E Cássio também é terapeuta, ele é hipnólogo. E ele, uns dias antes, ele falou comigo, ele disse: Chá, faz esses exercícios aí, vai se preparando, porque vai controlar o nervosismo. Ele já imaginava que eu pudesse ficar nervosa em algum momento, e ele me passou isso. E eu li a mensagem dele e eu lembrei. Então, no dia 30, no dia 31 e no dia 1º, o que eu mais fazia era exercício de respiração. Estava lá, segurando a respiração, soltando, prendendo com muita calma para que as coisas fossem tomando controle. E no dia da posse em si, eu cheguei, a posse estava marcada para começar às 2 horas da tarde, se eu não me engano, no Congresso, para depois vir para o Palácio do Planalto, e eu cheguei no Palácio do Planalto 11 horas da manhã, já sentindo toda aquela atmosfera, os bloqueios na rua, pela questão da segurança, toda a situação. E 11 horas da manhã eu já estava lá, já estava literalmente pronta com a roupa de ir, né? E estava lá vendo tudo isso, peguei o roteiro, eu já sabia quem era que ia entregar a faixa para o presidente, não podia dar spoiler para ninguém. Ela botou nos melhores amigos do Instagram. Não, pior tô brincando. Botei, né? Não podia. Não podia, amiga. Se você colocasse, o povo ia tirar print, ia sair vazando. Aí você ia ser demitida ao vivo mesmo. Eu tava lá pra fazer a posse e nem ia fazer. Mas assim, eu só passei pra uma pessoa. Pra quem ia entregar a faixa para o presidente, eu disse: você não pode falar pra ninguém, porque se falar, você vai se ferrar na minha mão. Foi João Jorge. Foi a única pessoa pra quem eu falei. E aí depois deixei pra lá, porque eu tinha que me concentrar no que eu estava fazendo. E quando o presidente saiu do Congresso, que estava vindo em direção ao Palácio, aí foi que começou a cair a ficha. Eu disse: gente, eu tô aqui, é real, sabe? E aí eu comecei a querer ficar nervosa. Eu disse: espera aí, eu não posso porque eu quis participar desse momento. Eu me preparei para isso, eu recebi um convite e eu vou honrar. Vou fazer o meu melhor aqui, né? Exatamente, vou honrar essa oportunidade. E aí, mais uma vez, comecei. Quando eu vi o Rolls Royce passando na frente do palácio, fazendo a volta para parar na rampa, eu já não sabia mais o que eu tinha que fazer. Eu estava com o roteiro na mão, o microfone na outra, e era assim que as minhas mãos estavam. Aí eu comecei a respirar. Tinha o Winston, que é um secretário lá do palácio, que estava comigo também durante toda a solenidade. E o Winston era quem estava me dando os toques do que é que eu podia fazer ou não. E aí, quando o presidente já estava para subir, aí ele disse: vai. Aí eu, neste momento, o presidente neste momento é o mais conhecido de Alagoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobe a rampa acompanhado de pessoas que representam a diversidade e a riqueza do povo brasileiro. Eu não lembro se foi esse o texto, mas a essência era essa. E aí vem aquela subida da rampa com cachorrinho, com gente de todas
todas as Representando, representatividades ali, e aquilo foi emocionante, e eu, Não naquele podia se momento, não podia emocionar. me emocionar. Você não era uma cidadã comum. Exatamente, todo mundo emocionado e eu não podia, eu tinha que segurar, eu tive que segurar a emoção ali, então eu me preparei. E a minha voz realmente não falhou ali, Não. porque eu estava muito focada no que eu estava Você fazendo. não teve um erro. Graças a Deus. Ficamos assistindo aqui emocionado e gritando, E aí, Charlene! quando chegou no momento de dizer quem ia entregar a faixa, que também todo mundo estava esperando, foi assim, o ápice, né? Porque quando eu falei, aí aquela vibração, o pessoal na Praça dos Três Poderes, o pessoal no Salão Nobre do Palácio, que tinha muita gente. Então aquilo ali foi realmente algo que me marcou bastante. Eu vou levar para a vida toda. Ainda consigo sentir a mesma emoção do dia, porque realmente foi bem Eu marcante. consigo, imagina você. Pois é. E aí, estamos todos querendo saber se Sim. neste momento você Nesse fica momento. ou vai. Ou você come o quibe. Então, eu tenho quibe para comer, mas enfim. Ela... Mas eu também. Mameline tá comendo todo o quibe aqui. Daqui a pouco não sobra nada. Mas eu estou aguardando. Existe a possibilidade. Eita, de ir a neste Brasília. momento. Porém, também é público e certo que Paulo Dantas, o nosso governador, também quer que eu permaneça com ele. Né? E você só é Pela uma, né? identificação, exatamente. Não tem como, gata. Mas aí eu também tenho que avaliar. É questão de oportunidades, de abrir portas. Enfim, tem uma série de coisas que eu tenho que pensar. Tem família, tem meus filhos. Então, tudo isso ainda está sendo muito estudado, muito avaliado, mas assim, eu vou em busca, estando aqui em Maceió ou estando em Brasília, eu vou em busca do que for melhor para mim e para os meus. Com certeza. Então, vamos jogar para o universo e esperar para ver o que acontece. Pode ser que o universo lhe dê um quibe, Né? né? Ou mais a fábrica que isso, de quibe a toda. fábrica toda de quibe. Vamos Então, mas muita gente não sabe, assim, Ah. que tá assistindo a gente Agora hoje, né? Pega o quibe e enfia na Vai. boca. Quer cerveja, não? Meu Deus, só eu e a Meline. No fim, a gente já tá bêbado aqui, Tudo certo. falando. Muita gente não sabe, mas muita gente também sabe que você tem uma carreira no esporte, né? Sua voz também é muito conhecida nesse meio. E a gente sabe que, infelizmente, esse meio do esporte, né, tem muito machismo, né? E tem também, é um meio muito masculino ainda. Exato. E você é uma das poucas mulheres, né, que participam fazem esse trabalho, na verdade, aqui em Alagoas, nesse meio. Eu queria que você falasse um pouquinho como é essa relação, se você já passou alguma situação, né, de assédio, de machismo, de preconceito, enfim, por ser mulher. Como Então, que é isso? A minha relação com o esporte, ela já nasceu comigo. Porque meu pai, ele foi massagista do CSA. Pra quem não conhece, meu pai é o Castanha, foi massagista do CSA. Olha a mais de Chubeta ali, 20 que é anos. fã da Charlene, no caso, Então, do CSA. a minha história com o esporte começa através do meu pai. Porque eu sempre fui acostumada a estar em ambientes ligados ao futebol e a outras modalidades esportivas também por conta do meu pai. Então, essa identificação já veio daí. Fiz jornalismo, fiz a faculdade e já sabia que eu queria trabalhar também com esporte. Então, foi meio que natural essa minha caminhada no jornalismo esportivo. Já trabalhei em outras áreas, política, editoria de cultura, geral, mas o esporte sempre foi a minha paixão, porque eu já tinha essa vivência familiar. E aí, passei por várias situações. Quando eu comecei, inclusive, no jornalismo esportivo, foi fazendo rádio, né? Fiz uma parte no impresso, à época, no primeira edição, mas foi uma passagem muito rápida. E depois eu já fui para o rádio esportivo, a Rádio Palmares, depois fui para a Rádio Gazeta. E foi onde eu passei a ter um contato mesmo, porque como repórter de rádio, eu ia a campo, eu ia para a Federação Alagoana de Futebol, eu participava das resenhas esportivas, então o contato era maior. Tanto com a torcida, com dirigentes, jogadores, enfim, tudo isso. E aí, como eu sabia que eu era, entre aspas, um corpo estranho naquele universo, eu utilizei muito o nome do meu pai para poder quebrar o gelo. Eu chegava, olha, você conhece o Castanha, que foi massagista do CSA? Meu pai. Meu pai. Ah, o Castanha, velho, que massa, não sei o quê. Então, eu já começava a quebrar o gelo aí e me inseria com tranquilidade. Agora, sempre pelo fato de ser mulher, tá num ambiente masculino, tá num ambiente de futebol, parece que a gente tem que provar duplamente a nossa capacidade. Tem que saber direito as regras do futebol, tem que saber
o que é que tá falando, comentar determinado lance. O que é impedimento mesmo, né? Essa é a pergunta que eu ouvi a vida inteira. Hoje em dia eu já respondo a idiotice. Quando alguém me pergunta, é na grosseria? É na grosseria, porque eu não vejo mais necessidade disso. As mulheres, elas entendem de futebol tanto quanto os homens, algumas até mais que os homens. Né? Tem homem que também não gosta de futebol, enfim. E por aí vai. Então, a gente já teve que provar muita coisa. Hoje eu acho que a gente não precisa provar tanto, mas ainda resquícios da nossa sociedade. Não é mais um corpo tão estranho lá dentro. Estranho lá dentro. Hoje já tem outras meninas que gostam, que fazem, que estão buscando também o seu espaço. Quando eu comecei, eu era praticamente sozinha. Não fui uma das primeiras aqui, porque teve Lídia Ramírez, teve Fernanda Medeiros, que ainda atua. Mas eu posso dizer que eu fui a primeira mulher a ser plantão esportivo no Rádio Alagoano. Isso eu posso dizer que essa marca foi minha. Mas repórter de campo, essas coisas, já teve a Lídia, já teve a Fernandinha. Depois de mim veio Mayara Pita como plantão também. Hoje ela também não atua mais. Mas enfim, foi um caminho assim que eu tive que ir abrindo as portas e muitas vezes abrindo com o pé na porta mesmo para dizer, eu tô aqui, eu não vou abrir mão do meu espaço não, porque eu tenho capacidade para isso. Já tive situações em que no ar eu precisei contestar opiniões e me impor. Já teve situações em que eu precisei me impor diante de dirigentes por conta do meu posicionamento também. Enfim, mas eu nunca me deixei intimidar por isso. Porque como eu sempre fui muito apaixonada e sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu não enxergava esses obstáculos como algo que fosse me fazer desistir. Mas sim para que eu pudesse superar, para que eu pudesse estar ali lutando pelo que eu gosto. E talvez se eu tivesse desistido, não tivesse chegado aqui. Não tivesse alcançado até essa outra função que eu exerço hoje como mestre de cerimônias. Porque foi algo que surgiu por acaso, mas que acaba se tornando um complemento, porque eventos esportivos o pessoal me chama para ser mestre de cerimônia. Quando eu tô lá no campo trabalhando, chega alguém de governo e acabou que virou uma simbiose, sabe? Eu não sei quando eu sou a repórter esportiva, quando eu sou a mestre de cerimônias, mas tá tudo ali. Tudo certo. Tá tudo certo. Você antes de qualquer coisa, antes da profissional, é uma amiga. Sim. Tem que chorar. A gente se conhece, porque engaja, né? Aumenta o número de visualizações. Se mostrar um peito também. Também. Eu já tô sem sutiã aqui, qualquer coisa. E eu, fazendo toda essa leitura e olhando agora brevemente a sua história que você contou aqui, pela que eu conheço, eu vejo que eu sempre achei você uma mulher fantástica, uma mulher de peito. Ela tem mesmo. Tô de preto. E eu olhando aqui agora, ouvindo as coisas que você tá falando, eu sempre percebo o quão improváveis são as coisas que você faz. Assim, fui a primeira plantonista, eu estava envolvida no futebol, estava lá na posse do Lula por iniciativa sua. Você chegou lá e disse, tô aqui, tô pra jogo. E também tem outra questão que eu coloco agora, que é a da sua religião. Sim. Que você assumiu publicamente, Exato. Não precisava, mas o fez porque você é uma pessoa pública. Exato. E você disse, estou aqui para isso, e aceitando as críticas que viessem, e vieram. E ela foi até matéria, né? Exatamente. E eu lembro que eu tremi de ódio quando eu li esses comentários da matéria e mandei mensagem para você com muita raiva. E você relaxe, calma, era para fazer o papel... Era para ser o contrário. E aí mais uma polêmica, mais um lugar improvável, Exato. Mais uma coisa para você se provar e dizer, olha, não é uma religião do anticristo. Exatamente. Né? E como é que foi esse processo? Porque foi justamente quando eu passei pelo processo de iniciação no candomblé, né? Para quem não sabe, eu sou do candomblé. E quando a pessoa se Nós fomos até juntas para outros, para centro espírita e tudo, e você tentando se descobrir ali dentro. Exatamente. E teve um momento que eu não ia para lugar nenhum. Eu só dizia, eu acredito em Deus e o resto que venha. Mas quando eu resolvi, né, eu digo que religião é escolha, tá? Não é aquela coisa que... Porque hoje eu já fui do kardecismo, eu já fui da igreja católica, e hoje eu estou no candomblé, mas amanhã eu não sei. Engraçado que a sua família é bem ecumênica também. É ecumênica, exatamente. Então, assim, hoje eu estou no candomblé, eu tenho a minha fé identificada com o que eu faço no candomblé. E eu resolvi me iniciar. E aí, pelo processo que eu passei, eu tive que passar um período.
eu raspei meus cabelos, né, eu fiquei careca, eu precisei passar um tempo usando turbante, que era uma questão de proteção, enfim, eram fundamentos da minha religião, e eu precisei trabalhar assim, por pelo menos 3 meses. Então eu fui a campo usando turbante, eu fui para o palácio fazer solenidades usando turbante, toda de branco, de quelé, que é um colar específico que a gente usou durante o período da iniciação, enfim. E quando eu fui para o campo, que foi a primeira matéria que saiu a respeito disso, né, as pessoas achavam que eu estava fazendo aquilo ali porque eu queria aparecer, porque eu queria mostrar alguma coisa, mas não era. Eu estava cumprindo um fundamento da minha religião. Eu estava ali como se eu estivesse trabalhando de boné, como se eu estivesse trabalhando sem turbante, com o cabelo solto, do jeito que fosse. Eu estava só exercendo a minha função. As minhas vestimentas eram o que menos importavam, mas enfim, o diferente chama a atenção, as pessoas que tiveram essa curiosidade, fui aplaudida, mas também fui criticada, porém, eu procurei filtrar aquilo que poderia me fazer bem. E também não acreditei em todos os comentários que me elogiavam, porque eu também, nessa época, como muita gente também não sabia o que tinha acontecido comigo, eu passei por um período que eu costumo chamar de solidariedade vazia. E por que solidariedade vazia? Porque muita gente, na época, pensou que eu tive câncer. Eita. Porque eu passei um tempo sumida, eu passei um tempo sumida porque eu estava no meu centro, passando pelo meu processo lá de iniciação. Então as pessoas não me viram por um bom tempo, porque eu não estava em rede social, eu não estava com telefone, eu não estava com nada. Então depois de um bom tempo sumida, de repente aparece a Charlene, sem sobrancelha, sem cabelo. Com a cabeça coberta, enfim. Charlene teve câncer. Charlene está fazendo quimioterapia. Então muita gente sem saber o que estava acontecendo comigo. Olha, eu gosto muito de você, vai dar tudo certo. Você é muito forte, você é uma guerreira. Obrigada, que legal. Olha, eu te admiro muito. Obrigada. As pessoas já vinham falando, afirmando, mas não chegavam. Charlene, o que aconteceu? Por que você tá assim? Não, ninguém vinha me perguntar. É estranho para as pessoas ainda, né? As pessoas não vinham me perguntar o que estava acontecendo, não. Elas já tinham uma conclusão. Porra, a Charlene tá lascada de câncer. E eu vou aqui dar força, porque, porra, ela tá fazendo quimioterapia, tá vindo trabalhar toda, né, paramentada aí por causa da quimio, então eu tenho que pelo menos dar um apoio. Então eu digo que foi o período que eu passei de solidariedade vazia, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo. E aí depois muita gente soube, foi do candomblé, enfim, teve gente que se afastou, teve gente que se aproximou, mas aí eu também digo que foi o filtro natural da vida. Quem se afastou que continue, quem se aproximou que faça por valer. Tinha que ser assim, né? Exatamente. Mas foi também um período que, pra mim, foi interessante e foi engraçado por conta desses episódios. Vamos pro confessionário. Agora que você acabou o tratamento, então? Sim. Meu Deus. Vamos aqui. Olha, Amém, Jesus, vou até comer vocês outra aqui. estavam com saudades do confessionário, a gente também, mas a gente trouxe, logicamente, numa temporada nova, né? Versão 2.0 do confessionário. Versão 2.0. Explica pra ela aí como é que funciona. Olha, é o seguinte, nós perguntamos e você responde o que vem à sua cabeça logo. Uhum. Não pode ficar aqui pensando, peraí. Não, você tem que ir na lata. Sim, senhora. Vamos lá, vou botar assim pra você poder ver. Eu começo, então. Nos conte uma loucura de verão. Aí ela ir para a praia de ônibus meio-dia. De nudismo. Não. Mas, enfim, teve uma situação de... Não foi loucura, porque até hoje eu não sei como foi que aconteceu. Então foi loucura. Foi loucura. Mas, assim, aconteceu um lance que na época eu tava tendo um relacionamento com uma pessoa e a gente tava namorando, enfim, tava num apartamento lá, no auge da empolgação, explorando vários ambientes e de repente, não sei como surgiu um óculos escuros. Não. Eu uso óculos. Por trás dessa lente também bate um coração. Bate um coração. Enfim, e aconteceu isso. Foi uma loucura de verão. Vou botar hoje, no Madeira à Noite. Não, amanhã de manhã, né? Depende, mas enfim. Melhor é à noite. Não, e foi à noite. Foi à noite. Foi à noite. Eita, eu pensei que era de dia, Não, desculpa. de óculos escuros à noite. Enfim, Menina. foi uma loucura de verão, aconteceu, enfim. Percebi. Até Então, hoje eu não sei como aconteceu, mas mulher, olha, você já contou um pouco aí Da sua intimidade. Agora né? vem mais. Agora vem Além mais. de Jesus. Um lugar inusitado que você fez sexo, se você for
né? Se você não for virgem, lógico. Ela tem 2 filhos, Tem amiga. 2 filhos. Tô brincando, A não ser que ela seja É. Maria. Não, mas enfim, lugar. Não foi em Maceió, ainda bem. Né? A gente aproveita aqui lugares desconhecidos pra. Exato. Não conhece, ninguém conhece Ninguém a gente, conhece né? a gente, então paciência. No máximo alguém iria dizer assim: Ó. jornalista lagoana pega. Hipnotizada, Pega no centro de convenções de praticando Salvador. respiração, né? Centro de convenções de Salvador. Centro de convenções de Salvador. É. Ah, entendi. Um micão. Micão. Rapaz, foram tantos. Mas deixa eu ver algum assim. Eu não sei, porque situações inusitadas eu acho que são mais fáceis de contar do que mico, mas mico. Caiu, rasgou a calça, se mijou. Ah, pronto, rasguei a calça. Teve uma solenidade que eu fui fazer de Paulo Dantas. Sim. E aí, mas a sorte é que foi ao término da solenidade. Mas assim, tinha terminado, foi no Benedito Bentes, a gente foi fazer uma assinatura de uma ordem de serviço. E aí terminou a solenidade, eu tava indo pra caminhonete. E a gente tava voltando para o palácio. Quando eu tô subindo na caminhonete, que eu fui abrir a perna, a calça rasgou. Rasgou bem aqui no meio. E eu não sei explicar o que aconteceu, mas a calça simplesmente rasgou. Meu E eu Deus. disse, ainda bem que foi depois da Depois. solenidade, Sim. que eu estou voltando para o palácio. A única coisa que eu fiz foi falar com o motorista. Seu Luiz, antes de voltar para o palácio, o senhor poderia me deixar em casa, por gentileza? Aí ele, o que foi, Charlene? Eu disse, não, porque eu preciso pegar meu carro. Mentira. Era porque eu precisava trocar de roupa. E aí, isso eu postei nos meus stories. Eu disse, olha, isso a Globo não mostra, porque é o que acontece, os perrengues do dia. Meu Deus. A calça rasgou. Os bastidores da notícia. Exato. Conta uma fofoca pra gente. Não precisa nem citar nomes. Fofoca. Sabe fulano? Então, Fulano com Deltrano. Então. uma fofoca. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem que a gente tem diploma pra falar da vida dos outros, mas assim, contar uma fofoca sem contar nomes, né? Se quiser contar o nome, pode. Se quiser, não, por favor, que aí o processo vem. Aí a advogada vai ter que agir. É verdade. Por favor. Mas enfim, a fofoca É que o Alagoana tá bom, viu? Porque o som tá saindo até aqui. tá fantástico. Tá foda. Mas enfim, deixa eu pensar, velho. É difícil isso. É pular aí? Pula a fofoca, vai, por favor. Mas vá pensando, viu? Tô pensando, mas pula, vamos pra outra. Com quem é que você gostaria de tomar uma? Você tá numa mesa de bar e conversar. Amiga, a gente precisa marcar isso Aí. quanto antes. Precisa, Meline então Mas é a gente comigo. fez isso, é com Meline Lopes. Muito bem. Qual é a Neste outra que eu não tô momento, vendo? Sua primeira medida como presidente, qual seria? Minha primeira medida como presidente, cara, é uma decisão bem difícil, né? Porque assim, como eu tava lá na posse e foram 13 decretos, teve do sigilo, teve o das armas, é muita coisa para você pensar, assim. Mas eu pensaria na educação. Eu acho que a educação ela é uma força motriz para muita coisa. Então seria algo ligado à educação, com certeza. Como é? Sou eu? É. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ainda gostosinha. Mas assim, daqui a Explodir. 10 anos, eu espero estar num patamar não de estabilidade profissional, porque jornalista é muito Não existe. inquieto. É verdade. Não existe estabilidade jornalista na mesma sentença, assim. Geralmente quem escolhe jornalismo não Não- quer saber muito de é, rotina e de estabilidade. Não é. Mas eu me vejo num momento de, digamos assim, de sossego profissional, onde eu não precise mais estar procurando, mas que eu tenha muita certeza do que eu estou fazendo, como eu sei hoje, né? Mas que seja pelo menos um momento de não precisar correr tanto atrás, mas de compartilhar. Compartilhar conhecimento, compartilhar vivências. Sossegada. Sossegadinha. Exatamente. Conta pra gente como é que foi teu primeiro beijo. Meu primeiro Tu lembra? beijo Eita porra! foi um selinho. Caceta. Tu Mas- lembra? Parece que foi 100 anos Tu atrás. lembra? Quase Tu lembra do teu? Óbvio. Que o meu foi com gay.
A experiência, Pode né? ser. Com a gay. Experiências, A gay acontecer. era hétero, depois descobri que era gay, né? Depois de você. É, enfim. De mim, claro. É. Veja a minha boca. Aí se arrependeu do resto da vida e Morre. foi provar outras Claro. bocas. A destruição. Enfim, foi com o primo de uma amiga. Foi um selinho. Foi um selinho. Selinho Aquela na coisa assim. boca. Aí pronto, beijinho assim, foi legal. Enfim, depois a pessoa foi aproveitando, né? Depois vai evoluindo, né? Exato. Uma mania. Eu tenho uma mania. Hoje não dá muito pra fazer isso, mas eu Você gosto veja. muito de pegar na orelha. Eu tenho mania de ficar, eu tô conversando, eu tô pensando, eu tô pegando na orelha. Se eu tô com meus filhos, se eu tô com alguém, eu tô ali, tô com essa mania de fazer carinho na orelha, de pegar. Quando eu era pequena, eu dormia agarrando a orelha da minha mãe. E eu tenho essa mania. Tô tomando café, tô tomando leite, tô aqui, pegando na orelha, essa mania. O que mais? Porra, isso tá. Porque eu não tô enxergando, né? Sim, lente. Um talento oculto. Um talento oculto. Algo que você faz muito bem. bem e ninguém sabe. Então, Eita, é melhor ninguém saber. Eita. Só quem tiver interesse meu. eu tenho até medo, hein? Essa boca também. Essa boca também beijou, só fala, né? Né? E essa boca aí, ela só falou também bem. Eita, pra eu não sei não, isso é uma Faz muita música. coisa, faz muita coisa. Mas eu quero saber a fofoca. A fofoca. Deixa eu ver. Enfim. Alguém que tá ficando com alguém. Tá traindo. Alguém que né? foi demitido. Olha, eu gosto. Não é alguém que foi demitido, mas assim, é alguém que aos pouquinhos tá movendo o time, tá mexendo peças, sabe? Algumas mudanças estão acontecendo. Na Sutis, vida de quem? Qual o nome? De algumas pessoas. A, de algumas B, C, pessoas. D, né? De algumas pessoas. Porra, tá? que- Uma pessoa tá modificando situações de outras. Mexendo peças, um joguinho de xadrez. Qual é ela? Começa com que letra? Tô brincando. Não sei, não lembro não. Quero desligar aqui. eu Olha vou querer aí, o quê saber? terminou o Ah. nosso confessionário e também o Amei, nosso episódio. sobrevivi. 45 minutos já aqui. Aham. Calma. Dava pra A produtora ter a tá quase segunda matando. edição. Dava pra Valei-me, ver. Jesus. A produtora tá quase matando a gente ali. A gente te agradece, Eu que Charlene. agradeço. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Sim. Ser a nossa primeira entrevistada. E a gente tem um mimo pra você, da nossa patrocinadora um mimo. memorável. Muito obrigado. Pode abrir Maravilha. já? Pode. Deve. Vai voar uma Aproveitando- coisa aí, viu? Valei-me, Jesus. Eu acho que é uma pomba. Aproveitando, Menina. né? Não, a pomba branca. Menina. De paz. Não é? Não fala Uma paz. essas coisas. Uma É. paz. Que mente. É. Péssimo. É horrível. A minha... Olha aí, eita, Opa, olha aí, derrubou a caiu. caneca. Fiquei nervosa. Não derrubei, não. No meu caneco ninguém bota. Olha aí, pega a tua Ai, caneca. amei. Linda, Linda, né? Oh. Memorável sempre Sim, arrasando. você inspira. E uma Amei, moto amei, aqui obrigado. vacilando. Vai embora, moça da moto. É. Amei. Oh. Gostou? Amei. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado isso tão de supetão. E a gente está sempre de portas abertas para você vir contar essa história. Episódio 2, 3 e quantos você quiser. Porque eu sei que tem muita história para contar aí Tem nesse muita pod. história pra contar. Eu mas espero que não conte a parte que me cabe, a interseção aqui É. da vida, porque agora eu sou uma mulher o quê? De respeito. É, Isso mas mesmo. tem passado. É, ela é museu. Vamos pra No Pernambuco, caso. vamos pra Porto de Galinha. Eita, olha, já liberou um spoiler. Aí. Miguel, assim, foi antes, muito antes. Muito antes de Relaxa. você chegar, muito antes Muito até do antes. Tomás. Só teve aquele episódio assim, vocês vão entrar? Não, Tô estou esperando passar o ônibus. E você que tá aí nos assistindo, muito obrigada, né, Meline? Nossa equipe cresceu mesmo, né? Um beijo pro Maciel que tá editando esse vídeo, pro Tiago que tá aqui gravando a gente, Maria Luísa que só veio comer, Rebeca, né, nossa produtora. Inútil. E um beijo também para as nossas patrocinadoras e apoiadoras que fizeram o nosso programa acontecer. É muito importante que você continue nos apoiando, né, Meline? E fazendo o quê? O Pix. O Pix que a gente espera até hoje para você fazer. Eu tive que comprar o kibe no cartão da estagiária. Exatamente. Porque o quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vocês E a estão gente pensando também nisso? já agradece as meninas daqui, né? Que cederam esse local maravilhoso Claro. da AIA. A Luísa, Clarissa e a Marina também estão nos cedendo as nossas roupas. Estamos... Olha aqui, maravilhosa, bela. Inclusive, tô pensando até em já levar. Né? Tá na promoção, Tá na amiga. promoção. Aproveitem, viu? Isso mesmo. Verão tá na promoção, Marina Fé. Isso mesmo. E a gente te espera no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.